Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 ao versículo 18. O tema recorrente desses dias é o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz por nós. O versículo 4 do estudo de hoje nos afirma que é impossível que sangue de touros e de carneiros tire pecados. Consistia no sacrifício antigo, e antigo mesmo do Antigo Testamento, o sacrifício que o povo de Deus praticava era realmente oferecer touros, carneiros e o sangue desses animais para a remissão dos pecados. Todos os anos se fazia esta oferenda a Deus, mas era impossível que sangue de animais pudesse, como é impossível até hoje, que qualquer sacrifício humano seja capaz de remir os nossos pecados. O que de fato purifica os nossos pecados? O que nos purifica os nossos pecados é o Cordeiro imolado, Cristo Jesus imolado pela nossa salvação. E ele mesmo diz, a partir do versículo 5, quando eu entrei no mundo, ele ao entrar no mundo, ele mesmo não quis nem sacrifício, nenhuma oblação, mas me formastes um corpo. Ou seja, o seu próprio corpo é o sacrifício e o altar da imolação. É assim que nos diz a partir do versículo 9. Em seguida juntou-se: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia, ou estabeleceu um novo regime. Então, aquela economia, aquele regime passou. Não é mais necessário se oferecer animais, sacrifícios para oblação ou imolação dos nossos pecados. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Quero voltar mais uma vez para o corpo santo de nosso Senhor e Salvador. Esse corpo que tem que ser adorado, venerado, amado, corpo este concebido no ventre de Maria, corpo este que viveu no meio de nós e trouxe a palavra, o evangelho, a salvação, corpo este que foi pregado na cruz, e ali na cruz pregado ele entregou seu corpo para a nossa salvação. Esse mesmo corpo ressuscitou glorioso. Mas esse mesmo corpo do Senhor nos é oferecido uma única vez no altar da cruz e no altar da Eucaristia. Corpo do Senhor. Corpo é a vida. Corpo é a expressão da existência humana. O corpo está a vida humana toda incorporada. Cristo nos deu toda a sua vida em oblação para nos salvar e para nos santificar. Por isso, a reflexão que se faz hoje, muito importante, é sobre a nossa união com o corpo do Senhor. O corpo do Senhor em nós deve santificar o nosso corpo. E o nosso corpo, corpo humano, deve ser a imagem, aquela imagem primeira de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, deve espelhar o resgate que Cristo ofereceu em nós. O nosso corpo não pode ser expressão do pecado. Nosso corpo não pode ser expressão do mal. O nosso corpo deve ser a reparação pelo pecado, porque Cristo está em nós, no nosso corpo. A gente, até quando vai adornar o nosso corpo, deve santificá-lo. Naquilo que nós colocamos no nosso corpo, no corpo inteiro, os braços, as pernas,
é a cabeça, todos os nossos membros, é o lugar da presença de Deus. Não olhar para o corpo de Cristo apenas como algo místico, porque é mística a presença de Cristo, mas é um místico que se incorpora à nossa vida humana corporal, à nossa vida humana real. Por isso que nós cremos na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo, porque Cristo santifica este corpo, porque ele se faz presente no corpo humano e quer ser o alimento. As pessoas se alimentam, nós nos alimentamos, porque o alimento nos sustenta, mantém o corpo de pé. O corpo humano perece sem o alimento. O corpo humano ele vai se definhar se não se alimentar. Mas esse corpo humano, ele não se santifica, ele não se reveste da imortalidade, da incorruptibilidade, se ele não se reveste do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo não está em nós. Por isso, é preciso ter comunhão com o corpo de Cristo ali no Calvário e o corpo de Cristo na Eucaristia, porque é o mesmo corpo. Mas incorporar a vida corporal de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós nos purifica, nos renova, nos santifica, a começar dos pensamentos, dos sentimentos, das ações dos nossos pés, dos nossos braços, do nosso ser inteiro é santificado pela presença de Cristo. Às vezes nós queremos fazer inúmeros sacrifícios, penitências duras. Elas têm o seu valor, mas nada nos santifica mais do que nossa união com o corpo de Cristo. Cristo está em mim e eu preciso estar em Cristo. Esta união mistagógica, essa união de graça que a Eucaristia realiza em nós. Por isso, eu fiquei hoje, nesse meu estudo, me contemplando essa realidade profunda, essa realidade maravilhosa que pela oblação do corpo de Jesus Cristo eu fui salvo, eu fui redimido, pela oblação do corpo de Cristo eu sou santificado. Meu corpo deve ser uma oblação viva. Às vezes nosso corpo se cansa, com os limites da natureza humana, mas que bom ver um corpo cansado, porque foi um corpo que se doou. Fico olhando o corpo de uma mãe que se doa para criar seus filhos, para alimentá-los, para amamentá-los, para trabalhá-los, para criar, para levar para cima e para baixo. O corpo de uma mãe que carrega, um corpo de uma mãe que abraça. E assim deve ser nossa expressão corporal. Trabalhar para construir o reino de Deus. Não, nós não construímos o reino de Deus só com pensamentos, com sentimentos, não. O nosso corpo inteiro deve estar construindo o reino de Deus. O nosso corpo inteiro tem que ser oferecido em oblação, quer dizer, oferecido para salvar o mundo. Isso quer dizer mãos à obra, mãos trabalhando, corpo se entregando. Quando a gente morre, nosso corpo é colocado ali no caixão para sermos enterrados. E a gente se despede, mas aquele corpo é a expressão de toda uma vida. É uma vida que foi oferecida a Deus enquanto vivia e agora é oferecida a Deus por toda a eternidade. O corpo de Cristo que foi pregado na cruz, que morreu, é o corpo dele glorioso. Assim também vai ser o nosso. Mas coloquemos então o nosso corpo a serviço do reino. Para construir o reino, para fazer o bem, para edificar, para santificar, e não coloquemos nosso corpo ao serviço do pecado, do mal, da preguiça e de tantas outras coisas que não vão edificar. Deus santificou o corpo humano e ofereceu todo o seu corpo para salvar a humanidade. Nosso corpo está também a serviço dessa grande oblação que salva a todos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.